Renato AB. CDEFGHIMNOPQRSTUVWXYZ. É com ele. É com todo esse alfabeto o nosso diálogo de hoje. Ele é jornalista, ele é formado em jornalismo, claro, em comunicação social, com habilitação em jornalismo impresso, e é pós-graduado. Ele tem especialização em direção teatral pela CAL, a famosa Casa de Artes de Laranjeiras, do Rio de Janeiro, onde ele fez lá um curso de especialização em direção teatral e está dando cursos, inclusive, da companhia Acontece, em relação à dramaturgia e à direção teatral, porque ele também é dramaturgo. E ele é todas essas letras. Na verdade, o nome dele é Renato AB. Tá aqui. Ei, meu querido. Renato AB, que bonito. Muito bom estar aqui. Muito bom ser seu muso aí nesse pois não poema, é? rapaz. Você é meu muso. Eu fiz um poema. Esse texto que eu fiz para ele. É um trecho muito importante, num momento muito importante da minha vida, que foi uma polêmica envolvendo o meu trabalho. E aí foi importante ter apoio de alguém como você e é uma honra para mim estar aqui hoje. Foi uma forma que eu encontrei de dizer: eu apoio de A a Z o Renato AB. Para quem não sabe, o Renato, eu tenho que contextualizar a polêmica a qual ele se referiu. Aliás, é melhor que você contextualize. Claro. Diga lá. Ricardo, é o seguinte, como você bem sabe, toda semana eu entrevisto muita gente, eu converso com muita gente para o Caderno Vida e Arte, que é o caderno onde eu trabalho desde 2012. Na lista do Jornal Povo. Da área de cobertura de eventos, espetáculos, escultura, artes, etc. Trabalho lá desde 2012 e aí nesse último mês eu vivi uma situação que até então não tinha vivido na carreira, que foi uma entrevista com o ator Carlos Vereza, a respeito, partindo de uma peça que ele veio apresentar aqui no Cine Teatro São Luís, e a gente teve uma conversa sobre o viés político, um viés político e social, que é um tema que recorrentemente ele fala do assunto, ele fala disso o tempo inteiro. Olha aqui. E o que é isso? É a foto. A foto, né? E aí... Para ilustrar o que você está dizendo. O seu encontro com o ator Carlos Vereza. E aí o que aconteceu? A conversa ela estava fluindo com muita tranquilidade, com muita calma, a gente falando sim de assuntos políticos, falando da abordagem que ele tem em relação a uma visão do que a gente está vivendo no país. E aí a conversa acabou indo para um outro lado, que no meio da entrevista ele interrompeu, dizendo que tinha percebido uma aura petista em torno de mim. Disse que era médium e disse que estava sentindo que eu era petista e que a partir disso eu não estava dizendo o que ele queria ouvir e a partir desse momento ele não me respeitou mais como repórter e a entrevista ela não conseguiu mais fluir. Porque ele me cortava o tempo inteiro, ele desmerecia as perguntas e foi uma situação inédita. E a partir daí começou uma campanha, inclusive na internet, de nível nacional, degradando o Jornal Povo e a sua pessoa como jornalista. Não parou nesse momento. Assim, a entrevista foi interrompida com palavrão, com ele se levantando à base de palavrão. E aí, depois disso, ele foi no meu perfil para me atacar diretamente. Depois disso, ele continuou postando no perfil dele, convocando as pessoas a irem na minha página para enfim, falarem comigo, pararem esse jornalista petista, como ele estava dizendo para as pessoas. E aí foi toda uma situação que foi difícil de gerenciar. Mas eu recebi apoio de muita gente nesse processo, inclusive o seu, inclusive do Gilmar de Carvalho, de toda a redação do Jornal Povo, de gente que eu admiro, e acaba que foi muito mais fácil poder viver essa situação a partir do apoio que eu senti. Mas foi realmente muito difícil, porque eu sempre fui acostumado a estar no campo do repórter. Tanto é que hoje aqui eu estou como entrevistado e isso é novo para mim. Pois é, virou notícia. E aí, assim... E eu quero dar um depoimento lindo em relação... Não é o depoimento que é lindo, é o que eu vou dizer em relação a você que é bonito por ser você. É que é um testemunho. Você mesmo na matéria, depois dessas agressões, você se comportou como um repórter profissional da maior competência. Porque você não levou esse ranço da mágoa ou do ofendido para a matéria. Você apenas descreveu. Você não adjetivou. Nunca foi minha intenção adjetivar. Você não adjetivou, você disse que aconteceu isso, ele não disse nem o que foi o palavrão que ele mandou, não é? Disse que ele tinha uma aura petista, você disse o que ele tinha dito, não é? Você não você partidarizou, não se pessoalizou. E eu nunca quis que fosse assim. Eu também não imaginava que a coisa ia tomar a repercussão que tomou, porque ele não parou ao longo dos dias seguintes à entrevista. E aí, quando foi sendo republicado, foi republicado na Folha, foi republicado no UOL, e a coisa não foi parando. Tanto que o jornal precisou sair com uma nota de repúdio. Uma semana após o jornal saiu com uma nota de repúdio,
a ombudsman, que é a Daniela, que é uma jornalista que está lá no Povo, no papel de ombudsman, falando do que está acontecendo lá dentro, ela teve que repercutir isso na coluna dela, teve uma repercussão maior do que o esperado, e tudo isso eu me vendo naquela situação que eu nunca quis estar, e realmente, assim, eu fui lá atrás, lembrando que eu tinha aprendido na faculdade de jornalismo, do que eu aprendi com Ronaldo Salgado e outros professores, para entender que naquele momento meu papel era ser repórter e nada mais. Enfim, ainda bem que passou, ainda bem que o que acabou ficando de tudo isso foi, enfim, todo esse apoio que eu recebi de gente que importa para mim. Acabou também impulsionando, porque eu senti que a partir daquele momento eu tinha que redobrar toda a minha atenção em relação aos entrevistados, seja qual for a orientação política dele, porque de algum modo foi um questionamento que depois eu me fiz. Será que eu não fui com a guarda muito baixa para alguém que já vinha armado, com muitas armas? E aí hoje em dia eu repenso um pouco. Porque ele é um opositor do chamado petismo, do que ele entende que é petismo. Do que ele encara como sendo isso. E ele, o tempo inteiro, ao longo da entrevista, ele usou de associações muito difíceis. E enquanto repórter, atrás do repórter existe um humano, que você conhece, que era difícil ouvir algumas coisas, como a Marielle, tem um momento que ele fala da Marielle Franco. Ele diz que a Marielle Franco é um cadáver inventado, fabricado. E aí, naquela semana, estava fazendo um mês da morte dela, então, assim, é difícil simplesmente ouvir aquele tipo de comentário. De uma pessoa morta, de uma pessoa que morreu do jeito que morreu. Inclusive, há 3 meses ela foi assassinada e a gente continua sem respostas. E aí, o lado humano, como ele disse, piscava, porque ele disse que minha aura piscava a cada vez que ele falava mal do PT. Ele disse que cada vez que ele falava mal do Lula, minha aura piscava. É porque ele não tinha um argumento, assim, palpável. Ele só queria me ofender de algum modo. E como ele não teve argumento, ele disse que era a aura que piscava, que ele sentia, não sei, no meu perispírito, que depois que eu fui aprender o que era perispírito, enfim, foi uma situação difícil, uma situação desagradabilíssima, passou. Não é? Porque ele é um homem que está, digamos, aliado à centro-direita, ou à direita mesmo, e envolve, inclusive, o espiritismo, né? Os centros espíritas. Recebi e os apoio. próprios espíritas se posicionaram contra, sim, não é? Sim, recebi apoio da classe espírita falando que não é papel de ninguém, enquanto médio, ficar apontando qual a orientação ideológica ou partidária de alguém. Do mesmo jeito que o sindicato dos jornalistas aqui do Ceará também saíram com uma nota. No fim das contas, a coisa passou e não fiquei com ranço, não fiquei com mágoa, eu fiquei com vontade de ir pra frente. E veja, você não estava ali para entrevistá-lo como jornalista do PT. Não. Você, inclusive, nem é filiado ao PT. Não sou filiado ao PT e passo longe disso. Só que o que ele não queria, na verdade, era ser confrontado. É porque ele acabou falando de alguns assuntos e que eu não fiquei passivo diante daquilo, que é papel de jornalista, inclusive, confrontar. Ele trouxe alguns dados sobre a Marielle que não eram verdadeiros. E eu tinha lido sobre o caso, eu sabia que ele não estava falando a coisa certa. Ele disse, por exemplo, que lá no Complexo da Maré, ela teve apenas 40 votos. Que ela não era uma pessoa engajada na própria comunidade. E eu sabia que a Marielle eu tinha lido no dia anterior que ela tinha tido 1.600 votos na comunidade da Maré. Então, assim, a partir do momento que eu questionava os dados, que é papel de jornalista, sim, fazer isso, ele respondia como se fosse uma afronta, como se fosse até uma coisa pessoal, como se de algum modo, pessoalmente, ele estivesse me atingindo, mas não era o caso, assim. O repórter, claro, ele está ali para ouvir, mas ele não está para ouvir com ouvido passivo. O repórter, ele tem que, de algum modo, confrontar quando precisar confrontar. E, claro que respeitando sempre o entrevistado, a todo momento eu busquei respeitá-lo, como eu faço com qualquer um que vai entrevistar. Pois é, e mesmo depois do episódio, o Jornal Povo publicou a entrevista dele com destaque. Sim. Né? E com fidedignidade, né? E com dignidade. Sim. Você não pessoalizou não, nem adjetivou, nem usou o seu trabalho jornalístico para responder a uma ofensa pessoal. Né? Não era a intenção. Porque ia cair num campo da polêmica rasa. Rasa, exatamente. Que eu nunca quis também que fosse isso. E não precisava, porque o próprio ato dele já é um ato, não é? Digamos, condenável, não é? De postura que... E depois, o que veio posteriormente, complicou mais ainda, porque virou uma campanha contra você. Virou, e aí as pessoas, como a gente já está acostumado a ver isso na internet, né? Elas não foram apurar, muitas eu tenho certeza que não abriam os links, mas elas iam no meu perfil
E eu precisei sair fechando tudo que tinha aberto do meu Facebook, porque as pessoas atacavam fotos, eu com a minha família, alguém lá comentava, ah, tá aí, a família petista, ou então, olha, isso é uma vergonha para sua família, você não tem vergonha de estar fazendo isso com sua família. Você não tem noção, as pessoas chegavam no inbox falando isso, que eu não estava respeitando o ator que tinha toda uma trajetória, que eu não era ninguém, que foi uma coisa que o próprio Carlos Vereza falou. Ele foi lá no meu perfil, viu que eu tinha estudado na Casa das Artes de Laranjeira, desqualificou o seu trabalho. E foi lá falar, olha, você tentou estudar, não conseguiu você é um e agora está aqui, você é um ator frustrado, um diretor pois frustrado. É, que não é o caso, não é o caso. E aí, ele chamou o jornal Povo de Pasquim. Pasquim, falou que era um Pasquim. Quem conhece o jornal Povo de Pasquim? O jornal Povo é uma grande imprensa do Brasil, não é? São 90 anos. São 90 anos de trabalho. E aí ele acabou desqualificando tudo porque, na verdade, ele já chegou lá com predisposição. Ele não pode ser. Não conversar. Não pode ser contestado. Eu fui entendendo que E aí eu fiz, então, digamos chamar de esse ato poético, enfim, com o nome dele, porque ele se chama Renato AB. E eu queria dizer que estava apoiando o Renato AB de A a Z. Aí eu botei Renato AB, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. E é de uma genialidade isso, porque você disse tudo de um modo mais poético possível, assim, isso é muito simbólico. Quando eu recebi isso, eu fiquei realmente muito emocionado, porque foi você dizendo para mim que estava junto comigo de A a Z e me lembrando da minha pluralidade. Do mesmo jeito que ele estava dizendo que eu era frustrado, você estava dizendo que não. Que não, que você tinha toda a sua multiplicidade. E Renato, AB, eu conheci você não era AB. Veja você, nós falamos, vamos colocar o primeiro, objeto. Olha aqui, o primeiro objeto, ó, 90 anos ele falou do Jornal Povo. Esse é um livro que está saindo essa semana do jornal, sou um dos autores desse livro, dos 90 anos, e aí a gente faz um recorte dessa história a partir de alguns pontos, como as páginas azuis, as grandes reportagens. Tá. É um livro que trata... Que vai ser lançado agora. Vai ser lançado agora. Porque tem um Festival de Arte se aproximando e aí tem uma série de ações, incluindo esse livro. Incluindo esse livro, que tem textos seus. Tem textos seus. São uns autores, são 5 autores, eu sou um deles. Quem são os autores? Ao lado de gente que eu admiro bastante. É o Henrique Araújo, que está junto comigo, tá Henrique Araújo, tá Ana Meire Cavalcante, que é uma grande jornalista, uma grande inspiração. Tá o Jader Santana comigo, tá o Rômulo Costa, que é da minha geração, a gente começou junto lá e a gente tá junto e eu tô junto com esse grupo. São 5 autores para uma edição comemorativa e histórica dos 90 anos do Jornal Povo. Mas eu lembrava que eu conheci você, né, como Paulo Renato Abreu. Por que você virou AB? Te contar. Porque AB não é família, não é? Não. Esse é que é o ponto, você não está entendendo. Renato AB? Eu sempre amei o meu nome completo. Meu nome completo é Paulo Renato de Menezes Abreu. E aí, assim, o Menezes vem da minha mãe, o Abreu vem do meu pai. E quando eu fui assinar como jornalista, por um acaso, a coisa entrou como Paulo Renato Abreu. Não foi uma coisa muito escolhida. Eu não projetei esse nome artístico. E aí a coisa foi ficando, e a primeira coisa foi minha mãe que sempre me questionava, mas por que você não colocou Menezes, um nome desse tão bonito? Do outro lado, meu pai dizia, não, mas Abreu é o nome mais forte. Quando, na verdade, eu gostava do nome completo e não ia dar para colocar o nome completo ali. Sim. Então, desde o início, eu tinha uma insatisfação com esse nome de trabalho. Tinha uma insatisfação, não gostava de Paulo Renato Abreu. E aí, no Rio de Janeiro, nesse período que eu fui fazer minha pós, eu fui me inscrever num concurso, que inclusive é um outro objeto que eu trouxe aqui. Tem aí? Cadê? Concurso de dramaturgia. De dramaturgia. Porque também, além de jornalista, ele é dramaturgo e diretor de teatro. Jovens Dramaturgos do SESC, que é um concurso nacional. A primeira peça aí é minha e eu trouxe para você, inclusive, esse livro. Chama Castanha, minha peça. Daqui a pouco eu vou mostrar. Vamos já. Mas em relação à AB? Sim, aí eu não podia assinar com um nome já projetado, assim. Porque esse concurso é para lançar dramaturgos, e aí eu assinei com um nome diferente, porque pedia isso. Na inscrição pediam para não assinar com um nome já conhecido, criar um pseudônimo. Sim, criar um pseudônimo, tá. E aí foi o que eu fiz, eu criei e eu amei esse nome. Renato AB. Eu pensei assim, gente, eu fui colocando Renato, eu não queria mais o Paulo, porque lá em casa todo mundo é Paulo. Meu irmão é Paulo Ricardo, meu outro irmão é Paulo Roberto. E a coisa do Paulo, todo mundo pode ser Paulo na minha família. E por que AB? E aí o AB, ele veio assim, eu fui abreviando, um A, o B, e aí eu pensei numa coisa que eu lembrei da época da minha infância, que eu sempre gostei de acento. Quando eu estava aprendendo a escrever, eu achava muito bonito o acento, eu achava uma coisa sensacional o acento. E meu nome não tem nenhum acento. Eu disse, gente, por que eu não coloco um acento nesse E? E vai ficar a coisa mais charmosa do Brasil. AB. E seria de Abreu? Você tirou o R? Abreu, tirei o R. Você tirou o R que estaria aqui. E ficou o ABzinho aí. Aqui que teria um R.
não é? Era. De ser Abreu. E, Aí você e tirar esse R também... E ficou AB. Tira esse bre, que eu acho que era um peso diferente. Bre. Né? É um bre que eu acho que tinha um peso. Mas aí você... Trouxe uma leveza, eu amei. Você criou um problema. Você Qual que estava foi o entre a problema? sua mãe e o pai, entre o Escapei. Menezes e o Abreu, você Isso. descontentou os dois. Mas não, agora eles estão tranquilos, porque aí não tem mais uma briga Não tem ali dos mais dois, nenhum, tem não, nenhum, tem nenhum, não, nem tem um nem não, outro. nenhum nem outro, e aí só Não eu preservou mesmo, nem o nome do pai, nem o nome da mãe. E ao mesmo Virou tempo uma coisa dois, única. Transcendia aí. Transcendeu. E aí AB. é isso. E eu gostei disso e levei para o jornal. E desde 2016, que quando eu voltei do Rio, voltei para o jornal em 2016, eu continuei sendo AB. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz recentemente em relação ao meu nome. Não tinha como ser diferente, tinha que ser AB. E a partir daí foi que eu fiz o texto para ele, Foi, dizendo que foi. ele é Olha A, aí. B, C, D, E, F, G. Botei Tá todas as vendo que eu não ia letras. ter ganhado um poema desse se não tivesse esse nome de AB? Renato AB. Então, o que que você me trouxe, então, o Jornal Povo. Trouxe muita coisa. Eu queria Você me começar trouxe o por Jornal ele. Povo para Pronto. começar por aqui, tá bom. Eu, foi meu primeiro local de trabalho e é até hoje. Eu entrei lá com 20 anos, estou com 25, já estou com 5 anos de jornal. E entrei lá como Novo Talento, que é um projeto que eles têm tocado pelo Plínio, que é um projeto de formação de jovens estudantes. Foi uma época muito conturbada, porque a UFC estava de greve. Sou aluno lá do curso da UFC, eles estavam de greve. E aí você só pode entrar nos Novos Talentos, a época, no caso, hoje em dia, mudou, a partir do 5º semestre. E aí eu comecei a fazer a seleção no 4º semestre e a UFC entrou em greve. E o que é o... E eu fiquei impossibilitado de entrar. Mas aí eu fui lá, bati na porta, pedi, porque eu passei por toda uma seleção. De 100 pessoas, ficaram 8, eu estava nas 8, eu não podia entrar porque a UFC estava de greve. E aí o Plínio deixou que eu entrasse, Plínio Bortolotti deixou que eu entrasse mesmo, ainda fora do semestre. E hoje Não saí você é uma mais. referência dessa área, da área de cultura, Sempre não é? quis jornalismo de, cultural. de artes, artes, espetáculos e cultura, não é? Desde o começo era o meu foco, então eu já pedi de cara para ir pro Vida e Arte, porque nesse primeiro momento... Vida e Arte, que é o caderno... o caderno de cultura, o Vida e Arte. Vai E que completar hoje... 30 anos o Vida e Arte ano que vem. 30 anos. E aí pedi para ir pro Vida e Arte e lá eu fui ficando, porque eu sempre tive essa proximidade muito grande com o teatro, com o cinema, e não tinha local perfeito. Mas sempre atento ao fato de que o Caderno de Cultura ele não é apartado da vida real, da política, do social. O Carlos Verez é uma prova disso. A gente está lidando com artistas, mas a partir deles a gente fala do mundo todo. Então eu nunca quis, como o Ronaldo Salgado, não, quem brincava com isso era Ronaldo Salgado e o Agostinho Gossam. O Agostinho chamava de jornalismo frufru, assim, de futilidade, ele brincava com isso. Eu nunca interpretei dessa forma, e aí até quando eu fui a uma palestra com ele, eu falei sobre isso com ele. Eu estava querendo reverter essa coisa do frufru. Porque é vida e arte. Vida né? e arte, a vida tá lá. Então hoje o jornalismo para você é esse mesmo jornalismo, digamos, cultural, aliás, sobretudo o jornalismo cultural, não pode circunscrever a arte do espetáculo apenas às artes dos espetáculos, apenas ao palco ou aos seus eventos, mas fazer um link com a vida, com a cidade, com as pessoas. Qual é o recorte, assim, qual é o viés, é isso? O objetivo é sempre esse. Do seu trabalho? Do meu trabalho é sempre linkar. Sempre nas reuniões de pauta, eu chego com um monte de pauta, meus editores eles já sabem que eu sou a cabeça mais louca daquele lugar, e eu estou sempre buscando esse link. Então, se a gente vai falar de um espetáculo, por que a gente não pode estabelecer isso com uma pesquisa? E se essa pesquisa, ela certamente bebeu de alguma fonte do palpável, do real. Então, um exemplo, eu fui fazer sobre o espetáculo melhor. Aquelas, que é um espetáculo da você assistiu já? Sim, sim, eu fui orientador. Claramente eu fui orientador. Aquelas, uma dieta para caber no mundo. De direção. Então, eu assisti com o Murilo, com o Murilo. Pronto. Eu fui uma espécie de supervisor do espetáculo. Digamos, um orientador, não é? Um interlocutor. E aí as meninas, elas estão falando, a partir do Aquelas, elas falam do feminicídio, né? Sim, a partir de um caso específico, que é a Maria... exatamente, que é uma beata, né? Não, da Beata não. Ela é do Crato. Não, ela se tornou... Ela é do Juazeiro, ela se santificou, né? Sim, uma santa popular. Ela não é a Beata. Ela é a Maria de Bio, né? Maria de Bio. Maria de Bio, Isso, a Maria de Bio, que era uma menina que morreu super jovem. A foi assassinada pelo marido, que é o Bio. Sim, que é o Bio. E ela ainda carrega o nome dele, ainda carrega o nome dele, E aí, a partir do caso da Maria de Bio, a gente foi falar de feminicídio, linkando com a peça das meninas. Daí então, a ligação vida e arte. Sempre juntar isso, e aí, a partir disso, trazer números do feminicídio, a partir disso, trazer a pesquisa da Maria de Bio. E por que falar desses santos populares que a gente tem aqui no estado, de onde isso vem? Então, a reportagem ela tem que ser ampla, porque se a gente ficar no básico, que é o serviço da peça, que é o serviço do show,
Isso no Facebook a gente já vê, isso no Instagram a gente já vê. Então a intenção é sempre avançar. Ficou bonito, ficou bonito. Esse viés ficou bonito, né? Esse recorte ficou lindo, porque dá um ar de antropologia, de história. Sempre olhar o espetáculo na sua temática, na sua amplitude, né? Na sua abrangência. E aí traz muito do processo também, porque outro exemplo, a Fran Teixeira agora com os meninos do Máquina pesquisando para o espetáculo Nossos Mortos, eles pesquisaram um caldeirão. A partir de Antígona, mas... fazendo um link com Antígona. Então, eles fizeram exatamente isso. Assim, a pauta chegou pronta para mim, que ali já tinha junto Antígona e o caso do Caldeirão. E o Caldeirão. E aí, na reportagem, a gente foi buscar histórias do Caldeirão, a partir, tendo um mito também como referência, traçando a peça ali no meio de campo. Então, o objetivo é sempre esse, é linkar, e aí, a partir disso, fazer esse tipo de associação que vai além da peça puramente. Tem espetáculo que não. Tem espetáculo que, por si só, ele já traz... aquela coisa que instiga, ela já está ali no espetáculo e ela não precisa desse pé na realidade. Os meninos do Barraco da Constância é um grupo que faz muito isso, que eles estão ali criando, sei lá, o próprio gênero teatral dentro daquele momento, estão ultrapassando isso. E aí, quando eu vou falar da peça deles, eu posso falar do espetáculo sem precisamente transcender. Vai muito também da peça, vai muito também da música, vai muito também de qual é o objeto que a gente está falando. O dialogador de hoje é o Renato AB, que ele é jornalista. Hoje é o responsável do Jornal Povo, exatamente por essa cobertura da qual ele está falando agora, o recorte, o tipo de viés, o tipo de prisma, não é, pelo qual o Jornal Povo tem se orientado para abordar espetáculos, não só de teatro, em todas as áreas, em todas as linguagens. Mas, além de tudo, ele é dramaturgo. Renato AB ganhou o prêmio, então, Jovens Dramaturgos 2016, com a peça Castanha. Olha, me ofereceu aqui, Ricardo, obrigado por me provocar a pensar novas histórias. Pois é, Castanha. Essa história... é o seu primeiro texto publicado? Publicado, sim, mas é a minha segunda peça. A primeira eu também trouxe aqui, mas eu trouxe um DVD. A primeira é essa, chama Acordados. Aqui você é o Paulo Renato. Eu ainda era Paulo Renato. Aqui você é Paulo Renato. Eu ainda era o Paulo Renato. É Paulo Renato. Essa peça ela foi desenvolvida dentro do CITA, que é o curso do Almeida Júnior, da Companhia Acontece. E aí essa foi a primeira peça que eu escrevi. Nunca tinha estudado dramaturgia na vida. E aí, ao longo do processo, é um curso que ele tem de iniciação teatral. A partir do processo eu fui entendendo que eu não me encontrava como ator. Eu não gostava da figura de estar naquele momento, de estar na figura do palco. Eu fui entendendo que meu local não era o palco. E aí, a partir disso, no meio do curso, eu cheguei para o Almeida e disse: Almeida, eu queria escrever a peça. O Almeida, que também não tem juízo igual a gente, topou a ideia, uma figura interessantíssima e, assim, um grande guerreiro do nosso teatro, que é o Almeida Júnior. Ele foi lá e abriu essa possibilidade. Ele disse que eu podia levar uma proposta de peça, que ia debater com um coletivo se a peça se aprovava ou não. E era exatamente esse Acordados. E aí foi aprovado. E qual é o tema do Acordados? Acordados é assim, são micro-histórias que acontecem quando os personagens estão prestes a dormir. São 4 núcleos narrativos, 4 histórias, e aí em cada um desses núcleos acontece alguma coisa. Num deles é a morte que vem buscar, um homem que está prestes a morrer, e aí a morte vem buscar ele na boca do sono. E num outro momento é um assalto que acontece dentro de uma casa, quando as pessoas estão prestes a dormir. No outro é uma moça que é prostituta e ela tem que dividir a cama com outra moça que também é prostituta, porque naquele momento do bordel só tem uma cama para as duas. Então são essas pequenas histórias que acontecem impedindo que as pessoas consigam dormir. E aqui, no Castanha? E aí Castanha já foi em 2016, é a minha segunda peça. Castanha ela já é uma coisa mais transcendental, digamos assim, que eu descobri a partir do Castanha, dos textos que eu fiz depois do Castanha, que eu tenho uma busca pelo fantástico. Castanha é uma história que acontece antes do nascimento de um personagem. Seria um mito do que acontece antes daquele personagem nascer. A gente se preocupa muito com o que vem depois da morte. E aí sempre me instigou a pensar o que vem antes do nascimento. E aí não tem nenhum apelo religioso, não tem nem a base é Platão. A base é Platão e sim, aí... estou vendo que tem o cenário é uma caverna, já me lembrei da caverna exatamente. De Platão. Tudo acontece nessa caverna e esse personagem, um zero, ele acorda, ele não sabe por que ele está ali. E aí ele descobre ao longo do processo com o Demiurgo, que é essa figura que eu também trago do Platão, que ele descobre que está prestes a nascer e que ele vai viver um parto. E aí a peça termina com ele nascendo. Tudo que acontece nesse momento em que ele vai sendo preparado para esse parto. É uma loucura. E aí são esses 3 personagens, o Demiurgo, a parteira e o Zero. E aí o Zero vai descobrir, ao longo da história, ele vai descobrindo que o corpo dele já traz as marcas do que ele pode ser, de que ele vai nascer na pequena cidade de Assaré, no interior do Ceará. Tem uma série de por que narrativas. Castanha? E aí
O título ele vem de uma outra história. A historiadora Mary Del Priore, ela tem uma pesquisa sobre o Brasil colonial, entre tantas pesquisas que ela tem. Sim. E aí eu Tem li uma coleção. uma coleção Gente voltada brasileira, a isso. né? Pronto. Acho que é gente brasileira. E eu tava. Tudo isso nasceu porque eu estava lendo uma matéria do segundo caderno do jornal o Globo, falando desse novo livro dela. E nesse novo livro falava dos hábitos do Brasil colonial. E um dos hábitos era contar o tempo por meio da castanha. Porque os filhos dos escravos, aquelas pessoas que estavam ali rodeando a Casa Grande e a senzala, elas não tinham uma noção temporal muito clara. Então, uma mãe, para saber quantos anos o filho tinha, ela ficava atenta ao amadurecimento da castanha de caju, que se dá uma vez por ano. E aí, então, a partir desse elemento metafórico da castanha, eu pensei o tempo contado de uma outra forma. E aí que vem a castanha. Mas eu estou impressionado porque eu estou escrevendo um novo livro de contos e um dos contos... E eu não conheço a sua peça, eu nunca vi, nem lido e nem ensaiado. E um dos... Eu vou mostrar isso a você, como eu estou procurando me lembrar o título. É exatamente a história de se passa dentro de um útero antes... É o pensamento de uma pessoa antes de nascer. Que legal. Porque é uma coisa a se pensar, né? Porque a gente tem que termina o conto exatamente quando ele nasce. Olha. Quando ele sai do útero. Eu acho que a gente tem que fazer um cruzamento dessas histórias e montar uma versão sincronicidade, né? Sim, eu acho que como pode é o render nome algo muito do bom. conto? Meu Deus, como é o nome do conto? É tanto conto. Eu estou escrevendo um novo livro. Já estou 35, não me lembro agora o nome do conto. Mas eu quero ler. Eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar, porque é muito interessante, né? Olha, no próximo segmento do diálogo, eu vou continuar conversando com ele, que é dramaturgo e que é jornalista e diretor de teatro, porque ele tem uma especialização em direção teatral. Portanto, ele é absolutamente plausível que eu tenha escrito aquilo que eu escrevi com ele, com todas as letras, A, B, C, D, porque ele é múltiplo, ele tem vários campos de atuação. E vai trazer aqui, para colocar em pauta, a revista, a entrevista, o próximo segmento, um símbolo aqui do Rio de Janeiro, que é o nosso Cristo Redentor, e uma garrafa que parece, pelo formato, uma garrafa do Aladim, a lâmpada do Aladim, aqueles gênios, né, que saem da garrafa. Será que ele quer uma garrafa? Será que se eu abrir aqui vai sair uma garrafa? E que gênio sairia e que pedidos ele faria a esse gênio que sairia desta garrafa? Isso é conversa para o próximo segmento do diálogo. Daqui a pouco com o jornalista e dramaturgo Renato AB. Olha, o diálogo de hoje é com um jornalista, mas o diálogo de hoje também é com um dramaturgo, mas o diálogo de hoje também é com um diretor de teatro. Minha gente, pelo menos nessas 3 frentes ele trabalha: jornalismo, teatro e dramaturgia, né? Dramaturgia, literatura. Afinal de contas, a dramaturgia é uma literatura meio, não é? Ela é literatura, ela não é literatura fim, a literatura é meio porque ela se expressa através do teatro. Mas enfim, é ele, o Renato AB. Renato AB, que me trouxe coisas relacionadas à sua vida de jornalista e de escritor, mas me trouxe também, e eu anunciei no segmento anterior, uma garrafa. E eu estou curioso para saber o que é isso. É um gênio que vai sair daqui? Mas o que é isso aqui? Com a palavra Renato AB. Essa garrafa, a história dela, vem de um desejo de um casal de amigos, chama Bela e Roberto, são meus amigos, e eles foram na minha casa e perceberam que eu não era muito apegado a objetos. Eu não sou uma pessoa de decoração. E aí, assim, eu viajo, vou para cima e para baixo e sempre esqueço de trazer algum objeto. E aí, no meu aniversário do ano passado, completando 25 anos, ela chegou com esse presente que ela disse que, no meu caso, eu não precisava de muitos objetos, não. Isso aí já tinha o mundo todo engarrafado aí, que é super lindo isso aqui, ó. É uma coisa muito artesanal e a ideia dá conta do universo. Se você perceber, tem uma massa aí, ó, que está simulando aí uma coisa da Via Láctea, uma coisa assim. Das estrelas. Tá vendo? Ó, tem as estrelinhas aí, os as glitters, nuvens. Sim, as nuvenzinhas e aí...
ela disse que isso aí sintetizava tudo que eu precisava de objeto na minha casa. Então, isso também eu acabo me apegando. Isso pode abrir como uma metáfora dessa minha megalomania, dessa minha vontade de conhecer o mundo. Ah, você porque, tem essa vontade? Eu sou um tanto quanto megalomaníaco em relação à viagem. Eu tento ao longo do ano viajar pelo menos umas 4 vezes, e eu sei que eu não vou dar conta de conhecer o mundo todo, tomara, mas eu estou tentando. Esse ano agora... Engraçado, porque no jornalismo seu, você foi para a área da cultura, do espetáculo, não foi, por exemplo, para o turismo, para a geografia. Quando eu cheguei lá, não tinha mais o caderno de turismo. Quando eu cheguei no Povo, não tinha mais. Porém, agora, esse ano, 2018, voltou a página de turismo. E o que interessa você conhecer o mundo? O que é? Nossa, eu acho que... Por que esse interesse em antes de ser, o que antes você quer de no mundo? qualquer coisa, eu sempre fui muito curioso. Eu no acho meio que do mundo. A minha vontade de ser jornalista vem dessa coisa do meio do mundo. Mas aí eu tenho uma outra brincadeira que eu faço em relação a essa vontade de sair. Eu sou calcaiense, eu nasci em Calcaia. E eu nasci perto de Fortaleza, mas é um perto longe, porque Calcaia, você sabe que está na região metropolitana, mas é longe. Então, ainda adolescente, tudo que eu queria fazer não estava tão perto de casa. Então, eu sempre brincava que todo dia eu viajava, porque todo dia eu tinha que pegar 2 ônibus e aí passar 1 hora e meia, para poder chegar onde eu queria, que era o Teatro José de Alencar, que era a escola onde eu estudava. Então, me acostumei a viajar todo dia, nem que fosse a viagem de Calcaia a Fortaleza. E a partir desse desejo, dessa migração pendular, eu alimentei essa vontade de estar sempre em trânsito. Então, mas o que é vontade de conhecer outras culturas? Acho que a partir dessas outras culturas me alimentar tanto para o jornalista quanto para o ficcionista, para alguém que quer fazer dramaturgia, para alguém que quer pensar cena teatral, direção teatral. Então, eu já morei em Buenos Aires, morei em 2013 em Buenos Aires. Fui fazer um intercâmbio lá, fui trabalhar como assessor de comunicação de lá. Nessa época eu já trabalhava no jornal Povo e aí o jornal me liberou para fazer esse intercâmbio. Quando foi em 2016, saí mais uma vez, fui para o Rio de Janeiro morar lá. O jornal também chegou junto, me ajudando a ir. E quero mais, quero conhecer Engraçado que a sua dramaturgia não é uma dramaturgia de vocação jornalística. Não. Não é? É uma vontade. Você trabalha no outro plano, no outro lugar. Exatamente, a vontade é separar completamente isso. Tanto é que eu vou para o Fantástico. Você vai para o Fantástico, pois é. E aí depois disso, o que veio também, depois de Castanho, o que veio E a sua alimentação é de quem? Quem é? E eu acho que, na verdade... É um romancista, um dramaturgo? Ou é um contista? Da dramaturgia, assim, o que eu mais me apego é o Márcio Abreu, que na verdade é um diretor teatral da Companhia Brasileira de Teatro. Sim. E sempre que ele vai pensar os espetáculos dele, ele pensa a partir de fragmentos, que são textos, mas também são cena, que às vezes é mais uma coisa, às vezes é mais outra. E a partir do trabalho do Márcio, ele é meu foco, assim, como profissional, fora das redações, o que eu queria ser seria alguém como o Márcio Abreu, que tem um teatro de linguagem contemporânea ao mesmo tempo que não perde a narrativa. E aqui, se fosse a lâmpada mágica, se fosse a garrafa de onde fosse sair um gênio aqui, o que você pediria ao gênio, hein? Renato AB. Menino, é uma pergunta difícil, assim, tô me sentindo uma Miss, quando perguntam pra Miss, que ela pede a paz mundial, né? É a paz mundial, Olha, e tem que ler o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, esquece Castanho e foca no Pequeno Príncipe. Esquece Castanho e vamos para... Não, é sério. Você teria o quê? Também se achar que não deve responder, eu respondo. Eu acho que eu posso responder. Foi porque eu me lembrei, porque eu não sei se é formato. Claro. Me lembrei aqui posso dar 2 respostas. Do ponto de vista profissional e pensando no jornalismo, eu pediria que a gente não esquecesse da importância do reportar. Porque eu acho que em tempos em que tá todo mundo reportando em tantos meios, a gente tem tantas formas de reportar, essa figura do jornalista, que é um mediador dessa informação, ela está ficando para trás. Então, podia desejar, pensando como jornalista, que essa figura não morresse, que essa figura continuasse tendo seu lugarzinho nessa nossa sociedade que já está tão caótica. Vamos pedir que o jornalista fique perene, que o jornalismo E você acha que vai ter lugar, por exemplo, não só considerando a diversidade das plataformas, mas considerando o fato de que o jornalismo sempre foi, né, uma arma de guerra com os fake news, com as notícias falsas, com os boatos, não é? E com o fato dela ser dominada pelas empresas, pelos interesses comerciais, há ainda espaço para esse jornalismo, lamentavelmente, às vezes só utópico. Pois é. Eu me apego justamente a essa utopia, assim, enquanto eu não trabalho com autocensura, que eu acho que é uma coisa que também atrapalha os jornalistas. A gente, no nosso ofício, a gente acaba se censurando muitas vezes. Porque sobre fulano a gente não pode falar, porque sobre Beltrano a gente não pode criticar. Eu não vou por aí, assim. Mais na frente eu não sei o que vai acontecer, mas eu falo do agora. Você deixa isso pro editor? Eu deixo isso pro editor, para quem vem na frente. Quem for lá, assim, que me corte. Exatamente. Então eu ainda tenho uma certa utopia aí que me mantém. E eu acho que mais do que nunca
Você falou em fake news, esse ano agora, eleições de 2018, vai ser a eleição da fake news e não tem nem para onde correr. E o Facebook, inclusive, está morrendo principalmente por isso, porque o Facebook virou um terreno que não dá para mediar. Não dá mais para acreditar então em são nada. links que vão o tempo inteiro aparecendo e aí o WhatsApp, que também tem sido outro meio para... Outro meio, Então, mais do que nunca, o jornalista está se tornando importante. Agora, o cenário que a gente vê é um cenário que as redações estão ficando cada vez mais enxutas, porque tá difícil se manter de pé, tá difícil manter um jornal aberto com uma multiplicidade de profissionais que um jornal pede. Então, o que a gente tem visto por aí, aqui em Fortaleza isso não está tão forte, mas as redações estão enxugando. E aí, nesse enxugamento, muita coisa fica de fora do radar das redações, o que abre espaço para fake news, o que abre espaço para interpretações outras. Então, assim, eu tenho muito medo dos próximos anos. Eu nem falo, assim, do futuro do jornalismo de 10 anos, não. Eu falo desse ano e falo dos próximos anos, das redações diminuindo e do fluxo de notícias aumentando. Eu sei e aí que eu tenho muito medo. Eu, já que estamos falando Muito disso, medo. eu queria colocar então em pauta esse livrinho que você colocou aí, que eu sei que é sobre tem a ver com o futuro. E nós estamos falando sobre o futuro do jornalismo. Isso aqui chama Breve Lista de Planos Mirabolantes, é da Fernanda Meirelles. Olha. Que e aí, assim, eu escrevo aí pequenos planos, pequenas ideias, cápsulas de ideias do que eu não quero. é um livro, é uma anotação, é um caderno de notas, um diarinho pequeno de notas do que eu quero pro meu futuro. Aí são coisas eu posso ler essas primeiras eu nem lembro o que é que... Deixa eu dar uma... Deixa eu primeiro fazer o filtro, ver se eu posso ler. Não posso? Nada? Não. Nenhuma? Das observações mirabolantes? Uma me guiar mais pelo meu desejo. Muito bem. Então a única que ele autorizou que eu mostrasse é essa aqui. Me guiar mais pelo meu desejo. A segunda também posso ter mostrar? Foco. Pode. Então essas duas ele permitiu. Olha aqui. Me guiar pelo desejo, pelo meu desejo. Isso é uma meta. Uma meta. E a outra, ter foco. E aí ele fala de dois campos muito claros da vida, assim, que nesse corre-corre de fazer muitas coisas, você que também faz muita coisa, você sabe como é. Às vezes a gente acaba perdendo o nosso desejo. E eu falo de todos os desejos possíveis, do desejo do que a gente quer fazer naquele dia, naquelas 24 horas que a gente tem, e do desejo de ir embora, ou do desejo de mudar de vida. Então, assim, eu preciso me guiar mais por eles para até saber o que é que eu quero daqui a 6 meses, do que é que eu quero daqui a 1 ano. E ter foco porque você tem uma atividade muito ampla, muito diversa. O outro lado da moeda a partir do momento que o desejo vai guiando, a gente pode acabar se perdendo, né? E aí, assim, isso aí, eu trouxe isso hoje também como uma lembrança do que eu quero fazer daqui para frente. Que eu tenho quase um planejamento pessoal, que é de todo dia, que eu brinco que é uma hashtagzinha, hashtag um atrevimento por dia, que é me propor a um dia me atrever a alguma coisa. E aí eu falo de pequenas e grandes coisas, seja no trabalho me atrever a fazer diferente minha matéria, ou no dia a dia me atrever a confrontar alguém que está com uma ideia que precisa ser confrontada. Então, a partir de agora, eu estou pensando, junto agora contigo, de colocar esses meus atrevimentos aí, assim. Essa breve lista dos planos mirabolantes, vir junto com esses atrevimentos de todo dia. Pois é, mas isso é mais do que um diário, não é, Renato? Porque sim. O diário é uma reportagem sobre o seu dia. Aqui não. Aqui é uma reportagem sobre o futuro. O que virá, não é? Os planos mirabolantes. E aqui é uma espécie de, sei lá, de treinamento para uma como é que chama? Neurolinguagem, né? Linguística, né? Neurolinguística. Você escrevendo, aquilo vai te fomentando e fermentando, né? Sim, é um fomento e um fermento de um desejo, de uma ideia força que te obriga à ação. Não é? E é engraçado que, no seu caso, se dá pela escrita, pelo manuscrito, porque podia ser uma breve lista de planos mirabolantes virtual. Sim, no entanto, você precisa escrever o papel. Porque eu já passo o dia inteiro no computador. Consultar e ver lá com a minha letra feia, e ver lá esse plano mirabolante. É isso aqui, foco nisso aqui. E é um exercício também que quebra, porque nessa correria acaba que eu não paro muitas vezes para sentar lá e ir no papel. Eu não vou mostrar, não. Isso também é jornalismo, a gente tem respeito pela pessoa. E só pode mostrar aquilo que o convidado autorizar. Mas eu vou olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 anotações. Agora com os atrevimentos daqui pra frente vai ter muito mais. Vai ter mais. Aqui muito atrevimento aí. Não, tem outro. Tem outro aqui atrás, bem aqui atrás. E aí eu não respeitando uma ordem, não. Vai chegando. Esse aqui acho que você não autoriza que eu mostre, não, né? Não. Esse não. Esse a gente guarda. E engraçado é que ele colocou lá, todos eles eram na ordem. E esse aqui ele colocou lá
fundo, assim, lá atrás. Parecia atrevimento. Mas é um atrevimento. Não é? Mas é um grande projeto. Sim, é um projeto. Sim, é uma vontade. Mas na frente eu tô fazendo uma maldade com as pessoas, né? Quem tá vendo, as pessoas não estão sabendo o que é. Mas é algo, né, relacionado ao trabalho dele, né? Sim. De foco, de projeção do trabalho, não é? E que ele está se projetando, pensando em fazer, etc. Porque eu acho que daqui para frente o que eu quero mais é enveredar na cultura cada vez mais. E eu quero misturar esses lados do reportador do que a cultura vive aqui e alguém que age de algum modo. E aí, assim, minha ideia mais para frente... Posso até introduzir já um outro elemento? Posso introduzir? Que isso aqui que eu ganhei esse ano, fiquei muito feliz. Destaques do ano, que todo ano o Marcelo Costa faz o destaques do ano. É verdade, você ganhou pelo trabalho de divulgação do teatro. E aí, nessa escolha desse nome dele, que foi o Divulgação Teatral, eu fiquei pensando que o que eu quero fazer é muito mais que divulgação. E aí, assim, o objetivo não é puramente chegar para um público e dizer, eu quero pensar estratégias até de produção cultural. E aí, assim, por isso esse plano mirabolante que você leu aqui do fim, é de uma Porque vontade... isso aqui é um lado, digamos, aqui é um AB. Isso. É um AB. Só desse AB. Falta o resto do alfabeto, não é? E aí, assim, usar... C, D, E, F, G, H, Sim, lá pelo Z, eu quero usar a comunicação não só com uma ferramenta de divulgar ou de reportar, mas também de transformar. De transformar e criar. E aí eu acho que essa aproximação com o teatro, ela me ajuda. Muito bem. Ele me trouxe aqui uma entrevista, mas a revista Entrevista do Ronaldo. Sim, essa entrevista eu fiz em 2013. O meu maior orgulho da minha graduação é essa revista. Porque assim, é uma disputa lá dentro para poder fazer essa revista, dentro da Faculdade de Comunicação. Porque só tem 10 vagas e aí a gente tem que fazer uma série de provas para poder, junto disso, conseguir chegar aí. E é muito especial porque tem um Cérvulo Esmeralda. Tem o Cérvulo Esmeralda. E aí, quando a gente foi entrevistar o Cérvulo, eu fui em 3 tardes diferentes na casa dele, tomar um café com ele e com a Dodora. E aí o Cérvulo, na época do lançamento, ele já estava meio debilitado, ele não pôde ir para um lançamento. Mas também tem gente que eu admiro demais, como o Carrie Costa está nessa edição, a Lola Aronovitch, uma feminista que está aí lutando com o blog dela, Corra Lola, Corra. Tem a Maísa Vasconcelos, que é uma referência jornalística para todos nós. E o Thiago Santana, fotógrafo. E tem a minha entrevista que nunca foi feita. Foi feita, mas nunca foi publicada. Menino, a gente tem que achar essa entrevista e publicar e fazer alguma coisa com ela. Mas que lindo o nosso Cérvulo. Eu costumo dizer o seguinte, que todo artista devia ter direito a ter uma Dodora. A Dodora é sensacional, é verdade. Eu já disse até a ela isso. Sentido, ela se emocionou de agradecer. Mas enfim, ela é muito linda. E ela continua brigando pela obra dele de um jeito muito bonito, com paixão, de um jeito com muito afeto, lindo. Com competência. Sim, não é? sim. A gente se encontrou recentemente. Com o passado, com o presente, com o futuro. Seria tão lindo se cada um de nós tivesse uma Dodora. Acessa a ter uma Dodora. Uma Dodora. E foi uma conversa ótima, porque nessa conversa com o Cérvulo, eu tinha um papel de mediador. Desses 10 alunos, em cada entrevista, 2 tinham que mediar. E eu e a Bruna Luiza, uma grande amiga, a gente estava mediando essa entrevista e o Cérvulo, ele não queria a mediação, porque ele queria falar livremente, mas a gente só tinha 2 horas. Aí eu ficava interrompendo e ele ficava, cala a boca, rapaz. E continuava a entrevista, assim, com uma brutalidade, ao mesmo tempo tinha um carinho, assim, eu amei, porque depois ele me abraçou e disse, olha, mandei você calar a boca, mas na verdade... E deve ser uma das últimas entrevistas do... Sim, é uma das últimas. Depois disso, eu ainda entrevistei ele novamente no jornal. Do Cérvulo Esmeralda, o escultor. Nessa amplitude, assim, são páginas e páginas de conversa com... Maravilha. Nosso grande artista plástico. O narrador menino contando danações, encontro no meio da vida, mourives de joias colossais. É o título da entrevista do Cérvulo Esmeralda, feita pelo Paulo Renato. Na época ainda era Paulo Renato Abreu. Paulo Renato Abreu, o nosso Renato Abreu, que é o dialogador de hoje. Então, talvez eu olhando então essa garrafa, a garrafa do gênio, eu diria que na área artística, se o gênio aparecesse, eu dizia, faça o seu pedido, né? O gênio pediria. E eu dizia, eu quero uma Dodora. Eu também quero. Você também quereria, né? Eu também. Uma Dodora. Mas tem outras coisas que o jornalista me trouxe, coisas inusitadas. Olha aqui. Ele me trouxe o Rio de Janeiro. E esse Cristo Redentor, esse Rio braços de Janeiro... abertos, sob a Guanabara. Hein? Eu acho que minha história com essa cidade, ela não acabou. Então, assim, eu te falei já que eu não sou muito de objetos, né? Mas esse Cristo Redentor eu quis trazer desse período que eu morei lá,
porque essa cidade ela tem um encantamento, assim. Você já passou muitas vezes por lá, você sabe muito bem que é uma cidade... apresentei lá muito. Pois é, então assim, ela é uma cidade que ela assusta ao mesmo tempo que ela convida. Então, essa cidade, assim como Fortaleza, são as cidades da minha vida. Então, assim, eu tenho em casa esse Cristo Redentor em cima da minha geladeira, lembrando que alguma hora eu ainda vou voltar para lá, ainda vou cruzar minha história com essa cidade. E eu tive lá na Cal e eu vivi um período muito intenso, então, até um período intenso politicamente. Eu estava lá vivendo o período do impeachment, por exemplo. O impeachment da Dilma eu estava vivendo lá. Na Cal, E que aí, é a Casa de Artes de Laranjeiras. E Que, aí, hoje, que hoje é um curso, é um centro que oferece, inclusive, cursos de pós-graduação e graduação. Então, assim, era um período em que eu estava... O meu lado repórter não me deixava. Então, tinha grandes manifestações na Cinelândia e eu estava lá o tempo inteiro. Então, assim, eu sinto que é um período da minha vida que eu vou lembrar durante muito tempo, que é um período que estava juntando a questão política com a questão da minha vida em transformação. E o Cristo Redentor está lá em casa sempre lembrando que para essa cidade eu ainda volto, que ainda tem coisa para acontecer por lá. E que os planos, já fui muito feliz, mas quero ser muito mais. Eu vivi muito ali no Teatro Rival, ia para o Teatro Rival toda terça-feira. Ali na Cinelândia. Na Cinelândia. Era a minha segunda casa, era lá, porque eu morava na Glória, era pertinho. E lá no Teatro Rival eu peguei um período que logo quando a Leandra Leal assumiu, que ela é a herdeira daquele espaço. Sim, é filha da Ângela Leal. É, filha da Ângela, ela começou um projeto chamado Rival Rebolado. Então eu ia para lá toda terça, porque toda terça ia ter uma coisa meio de teatro de revista, e aí tinha aquela coisa muito queer, a comunidade LGBT toda lá, e assim, eu me vendo naquele... Sim, porque a comunidade LGBT assumiu o teatro de revista. Desde os anos 70, sim. assumiu. E aí lá eu pude, por exemplo, entrevistar a Rogéria. Eu entrevistei a Rogéria no Teatro Rival. No Teatro Rival. Teve um momento lá de conversa e eu, muito atrevido, fui lá, me ofereci para fazer essa entrevista e fiz, e foi incrível. E tem um filme lindo que a Leandra fez, que se chama Divinas Damas. Ah, Divas, Divinas Divas. Divinas Divas. Incrível, Divinas Divas, onde tem uma entrevista não só com a Rogéria, mas com sim, outros, sim. não é? Com outros chamados travestis, não é? São os travestis da época da época que representavam. a época áurea do teatro revista, do teatro rival. Sim, o Teatro Rival, pois é. E aí lá também eu pude ver o Ney Matogrosso junto com o Felipe Cato, que eles se apresentaram, assim, Alice Caymmi, Gal Costa, enfim, lá Grandes eu pude... encontros. Sim, eu pude ver de perto grandes encontros, conversar com as pessoas, tocar nas pessoas, abraçar as pessoas, Que então lindo. eu não esqueço isso Você jamais. tem um lado, então, carioca, um lado Cinelândia. É, uma mistura de calcaia com... Calcaia com carioca. Carioca. É um cariocaia. Um cariocaia. É um cariocaia. Ó, o diálogo de hoje é um cariocaia. Ele não é paulistano, não, é mais ligado ao Rio, hein? É. E diz que ele vai voltar para o Rio. Mas olha, aqui não é mais Rio, aqui já é Paris. Sim. E aí, Explique-se, Renato AB. essa caneca eu trouxe de presente para mim. Não é o preço que tá aparecendo aí não, né? Não. Eu estou mostrando que é a paisagem, é Paris. Tem o Arco do Triunfo, sim, tem sim. a Torre Eiffel. Essa é uma caneca que eu trouxe para minha avó. E aí, o que aconteceu? Na minha correria, eu voltei, já está com 1 mês e meio. E nessa correria da minha vida, eu ainda não consegui ir lá na casa da minha avó em Calcaia para entregar para ela. Mas isso aí também é uma lembrança. É um que eu trago para cá como uma lembrança para mim mesmo, que eu tenho que parar, mas a vida é corrida, ir lá na casa da minha avó entregar isso lá. Que eu trouxe para ela porque minha avó ama caneca. Eu digo, mas por que você trouxe para cá? Você vai entender. É. Ela ama caneca, porque lá na casa dela tem muita gente, então todo mundo tem a sua caneca de estimação. Então sempre que eu viajo, eu trago uma caneca para ela. E quando eu pensei em falar da minha própria vida, da minha carreira, não tinha como não falar dessa figura que é a minha avó, que é a dona Nezinha. A Dalva Menezes, que o apelido dela é Nenzinha. E sempre que as pessoas falam do jornalista que eu sou, eu sempre digo que isso vem demais da Nezinha, porque a minha avó, ela sempre ensinou que a gente tem que olhar para todo mundo do mesmo jeito. E eu acho que assim, a minha primeira lição de jornalismo, quando eu ainda nem sonhava em ser jornalista, é essa, de que a gente tem que olhar para o outro com respeito, com dignidade, seja a pessoa quem for. Então, minha avó, ela é uma mulher de vanguarda, assim. Ela, na Calcaia dos anos 50, minha avó se apaixonou pelo meu avô estava saindo de um casamento, então minha avó, ela foi o quê? A segunda mulher de um marido divorciado, porque naquela época foi um escândalo numa Calcaia que era desse tamanho, então desde sempre ela aprendeu a ser uma mulher forte e bater de frente. Então, assim, ela teve 12 filhos e 8 mulheres maravilhosas, que são as minhas tias. Todas têm um nome com B. Minha mãe chama Belarmina.
minha outra tia é a Bernadette, aí tem a Berenice, todos os nomes são com B. E aí todas mulheres muito fortes. Então, sempre que falam do jornalista lá na redação, né, no Jornal o Povo, as pessoas brincam que eu tenho sempre um olhar neutro para as pessoas. Essa entrevista com o Carlos Vereza, por exemplo, é um exemplo disso. Eu tento não me contaminar com o olhar. Isso vem totalmente da Nezinha. E aí eu trouxe um presente para minha avó e eu fui entregar. Muito bonito. Então eu trouxe para cá para lembrar que eu tenho que ir em Calcaia logo para entregar esse presente para ela. Pois eu tenho duas coisas para lhe dizer antes do objeto de surpresa. Primeiro é que há mais uma coisa que nos liga. Calcaia. Calcaia. A minha família tinha um sítio em Calcaia, toda a minha infância. Onde é que eu passava as férias, onde é que eu passava os fins de semana? Na Calcaia. Meu Deus do céu. Naquela lagoa ali, a Lagoa do Pabuçu. É no Pabuçu que minha avó mora. A Lagoa do Pabuçu. Minha avó mora de frente para a Lagoa do Pabuçu. Ora, o sítio Areusa. O sítio Areusa de Armando Guilherme e Neuza é dali a 2 passos da Lagoa do Pabuçu, é a minha vida. Aquelas, eu tenho poemas, eu tenho textos sobre aquela... Hoje é asfalto, mas aquilo ali era pissarra, entendeu? Era estrada de pissarra. Que tem um convento ali próximo, já tinha um convento nessa época. Eu estudei no convento. Eu tomava banho naquela lagoa. Meu Deus do céu, eu sou da Calcaia. Gente! Também. Não nasci em Calcaia, nasci em Fortaleza. Mas meu avô tinha sítio em Calcaia. E a outra coisa que eu quero fazer é que, veja, você disse que todo mundo na sua casa tem B. Tem B. Não é? E você se chamou, escolheu um nome para ser, você se batizou de AB. Olha aí. E as mulheres que são B, não é? São, Berenice, são todas elas, Bernadette. Sim. E você botou o A, que é o símbolo do feminino, e o B. Olha, eu sou um psicanalista. Eu tô vendo, olha, psicanálise pura. Vai ter 8 sessões no meu divã para discutir por que você botou esse nome. Mas, por enquanto, vamos ao objeto surpresa. Ele quer homenagear as mães, né? As mulheres da vida dele, fortes, que são fortes na vida dele. Eu acho que é isso. Por isso que é Renato AB. Renato AB, eu trouxe um objeto surpresa para você. Não abra agora. Me dê o seu, que eu quero abrir primeiro o seu. Pois abra o meu. Eu vou abrir logo o dele, que ele é o nosso convidado, o jornalista, o dramaturgo e o diretor de teatro, Renato Abreu. O Renato Abreu ou Renato AB? O que ele me trouxe? Parece uma caneta, um lápis, uma coisa assim. Deixa eu ver. E é... Não, não é não. Parecia lápis, mas não é. Na verdade, olha, eu não sei nem o que é isso. Quem vai explicar é ele. É surpresa. Eu levei a sério a coisa da surpresa. Na verdade, é uma caneta, mas é também uma varinha. É uma caneta? Mas onde é que escreve, homem de Deus? Posso abrir? Como é que escreve? É também... Ah, você roda assim? Ah, é um estojo. Sai. Aqui é um estojo. Sim. Aí você puxa e sai a caneta. Muito bem. Por que é isso? Qual é o sentido disso? Essa caneta eu ganhei de um amigo. Escreve. Essa caneta eu ganhei de um amigo chamado Giovanni. Ela vem da Alemanha e ela é uma caneta... Tem que trocar, pelo visto. Não tá escrevendo não, mas é caneta, é caneta. Ei, sim. Essa caneta, ela é a réplica de uma varinha de um personagem chamado Dumbledore, que é um personagem da J.K. Rowling, que é da saga Harry Potter, sim, que foi o que me formou enquanto leitor. Eu tinha 10 anos quando foi o primeiro livro que eu juntei minha grana e disse assim, vou comprar um livro. E foi o primeiro livro, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. E a partir disso eu fiquei encantado com essa coisa da magia. E aí meus amigos sabem que por isso que ele foi para a Alemanha, ele viu e se comprou, né? Essa aí é a varinha das varinhas, é poderosíssima essa varinha. E aí nada melhor do que ter minha varinha como a minha caneta, que é o meu ofício, né? E a partir dessa história toda de Harry Potter, talvez essa coisa fantástica do Castanha venha daí. Exato. Pois é. Da sua dramaturgia, venha desse mundo do mágico e da magia. E aí, a partir disso, eu quis escrever minhas próprias histórias. Então, nessa idade, eu já escrevia romances que eu não mostrava para ninguém. Com 10 anos, eu já escrevia minhas próprias histórias que estão lá engavetadas em Calcaia. Talvez depois elas surjam aí. Que eu escrevia histórias e engavetava, assim. E aí, isso eu nunca larguei. Meu pai que disse que desde sempre eu quis contar a história. Ele disse que eu não sabia nem falar direito, eu já queria contar a história. Eu ficava apontando para as coisas e dizendo as coisas. E inventando histórias. Então, assim, isso me lembra muita coisa, isso é muito simbólico. Assim, essa varinha eu quero tatuar no meu corpo ainda. Que me lembra dessa magia dessa criança lá de trás, que aprendeu a ler a partir do fantástico. E também uma caneta, que é meu objeto de trabalho, não deixa de ser meu objeto de trabalho. E uma caneta ligada à magia e ao mágico, à imaginação. Tudo isso que vem aí. Não é? E aí olha o que eu te trouxe. Olha, você me trouxe rapaz. E eu quero lembrar você
Porque eu agora, durante a entrevista, achei que você tinha uma aura petista. Olha a aura petista Eu aqui. acho que você tem uma aura petista. Eu quis fazer uma referência claro. ao que você viveu, Sim. que disseram que você tinha uma aura petista. Quando você não rapaz. estava falando de PT, nem de Lula, Se eu nem aparecesse de com a Dilma. camisa dessa na entrevista com o Carlos Vereza. Não seria o profissional não que teria você jamais. é. Imagina Não seria a o profissional loucura que você é. não Você seria. foi como repórter, né? Sim, E não uma sim. pessoa de partido. Aliás, você nem é do partido sou e de tem partido partido algum, nenhum. não sou de não é? partido algum, Mas a na partir verdade. daqui, eu lhe trazer, claro que é uma referência àquela polêmica com o Carlos Vereza. Mas a partir daqui, o que rapaz. você poderia dizer? Nossa, eu acho que, como repórter, eu não posso me apartar do que está acontecendo. A imparcialidade, claro, é uma busca de todo e qualquer jornalista, mas é preciso estar atento aos trâmites do que acontece que está por debaixo dos panos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para essa camisa e pensar no petismo e nesse petismo que assusta uns, encanta outros, eu preciso entender o que é esse cenário que a gente está inserido. Então, eu não posso perder de vista, não. Sempre que eu encontro gente com essa camisa, eu tenho que parar para escutar, do mesmo jeito que eu escuto quem está com a camisa do Bolsonaro, sim. Eu não fujo do diálogo, mesmo quem está no outro lado, no outro extremo, que por vezes me ataca diretamente, não só como repórter, mas como humano, que é o caso desse pré-candidato. Mas eu estou aí para escutar. Então, assim, vamos lá e vamos conversar sobre isso e o negócio é estar aberto à conversa. Então, se você chegasse, se o Carlos Vereza ou qualquer outra pessoa chegasse com a camisa que fosse, eu ia ouvir. O que você acha que ele disse que você tinha uma aura petista, hein? É como eu te falei, eu Por acho que ele foi viu 13 estampada, eu não sei. estampada no seu peito? Eu acho que foi Ou muito, tatuada na sua foi testa. muito mais aquele sentimento que passa por muita gente, que a imprensa é vendida, né? Que a imprensa é imparcial. E que do mesmo jeito que tem gente que acha que a imprensa é um grande fla-flu, tem gente que acha que a imprensa é toda do PSDB, o outro lado já acha que é toda do PT. E aí eu acho que, na verdade, ele ficou tentando me rotular de alguma maneira. E a maneira que ele conseguiu foi a partir disso. Porque não foi um fato concreto. Não foi uma pergunta que eu fiz. Foi minha aura. Aura. Foi a aura. Então, eu não sei, eu acho que parte da coisa do confronto. Acho que a partir do momento que ele foi me confrontando, que foi tendo aquele bate-bola, eu acho que ele achou que a saída era o petismo, não sei. Ô, Renato Abel, obrigado pela sua presença, que lindo. Muito Como é que eu vou obrigado. terminar? Não vou terminar com a aura. Não vamos terminar também com a aura, claro, não é? Porque é o futuro, não é? Ai. É uma retomada aí que está se esboçando, não é? Em relação ao PT, enfim, à esquerda, não é? Ao projeto da esquerda. Mas eu queria terminar com essa caneta que ele me deu. Afinal de contas, ela com a varinha profunda. Olha, com essas duas coisas que ele me trouxe, não é? Com a varinha da mágica, não é? Do Olha Harry aí. Potter, e com o manual aqui, o breve lista de planos mirabolantes. Que plano mirabolante eu poderia falar? Bom, não sei se é mirabolante, mas continuar fazendo esse programa que tem 10 anos no ar, ininterruptamente, aqui no nosso Canal 5. Então, vou colocar aqui. Não, aqui é dele. Só no pensamento. Que haja muito mais diálogo e um deles, o próximo, na próxima semana, aqui no Canal 5, com mais um diálogo.